Olá, pessoal. Uma boa tarde a todos. Por aqui, Daniel. A gente está retomando as atividades aqui do canal do YouTube. E um dos assuntos que tem sido muito discutido é a respeito dos problemas ambientais e alagamentos e enchentes que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Nesse primeiro vídeo, eu vou falar sobre a questão de método científico. Vamos discutir um pouquinho do porquê que a ciência demora para gerar soluções e do porquê influenciadores geram soluções que podem ser muito boas ou muito ruins, adequadas ou não adequadas, viáveis ou não viáveis, seguras ou não seguras. Tá? Então, nesse momento agora do canal, a gente vai tanto recuperar vídeos já gravados, já editados, prontos para serem postados, mas também gravar coisas à medida que elas estão acontecendo para que a gente possa discutir de modo relevante e sério sobre os assuntos que estão, de fato, borbulhando. Então, só me apresentando para quem chegou no canal do YouTube direto por esse vídeo. Meu nome é Daniel Costa de Paiva, eu sou graduado, mestre e doutor na área de computação. E a minha relação com o Rio Grande do Sul é bastante estreita, porque lá eu fiz o meu mestrado na cidade de São Leopoldo, que inclusive está passando por um monte de problema. O meu mestrado sobre simulação de multidões, comportamento de pânico, situações de vida real, comportamento de fuga e coisas do gênero. Esse mestrado começou em 2003, 2004 e terminou em 2006, tá? Então eu conheço bastante gente de lá, eu conheço realidades de lá, eu morei lá por 2 anos, eu tive uma bolsa da HP para trabalhar lá. E essa questão a respeito de questões relacionadas à água e questões climáticas e problemas com água, eu vivo desde a minha infância, porque em Umbá de Minas, onde minha família mora, eu, desde muito novo, passo por situações onde a chuva desce barranco e a gente tem que ficar fazendo limpeza. A cidade de Umbá, ela é a primeira cidade do Rio, que vai desaguar depois no Rio Pomba, e esse Rio Pomba vai chegar na cidade que eu resido hoje, que é Santo Antônio de Pádua, na sede da Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalho. Então, em função de gostar desse assunto, de me dedicar para esse assunto, de ser impactado pra caramba por esse assunto, em 2020 eu organizei um evento grande, que está todo disponível aqui no canal do YouTube, onde a gente teve a presença da Cruz Vermelha, onde a gente teve a presença, no caso da Cruz Vermelha, né, Regional Rio, Regional Minas, 3 profissionais de defesa civil, um ex-prefeito de Umbá, profissional da defesa civil aqui da cidade onde eu resido, também pesquisadores da área de matemática, pesquisadores da área de águas minerais, pesquisadores da área de simulação computacional, para a gente poder entender um pouco melhor como esse processo todo funciona, trabalho de aluno, tem bastante coisa envolvida. Em 2019, a gente chegou a submeter projeto para a Feira Nacional, Feira Brasileira, né, de Ciências, que é a FEBRACE. Então, assim, é um tema que a gente se dedica e que a gente precisa discutir de um modo um pouco mais sério do que essas ajudas que estão acontecendo. E aí a gente começa a viver num país, né, cada vez mais que gosta de idolatria. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre método científico. Por quê? Porque a partir de um método científico, de uma forma de fazer ciência, nós, pesquisadores, vamos conseguir propor soluções, validar as soluções e colocar as soluções em prática. Então, quando vocês têm acesso a algum resultado ou alguma conclusão, a gente está falando de levantamento de uma observação, um questionamento, olhando para essa observação, né? Olhando para aquela situação que está acontecendo, a gente levanta algumas questões, a gente cria uma hipótese de que, olha, olhar por esse caminho aqui vai dar resultado interessante, se eu agir desse jeito, eu vou alcançar resultados interessantes, e, portanto,
a partir dessa hipótese, a gente vai tentar validar a hipótese ou refutar a hipótese. Em linguagem muito clara, a gente está falando sobre tornar viável aquilo que a gente supôs ser interessante ou provar que aquilo é inviável, tá? Então, se você está fazendo um trabalho de faculdade ou de mestrado ou de doutorado, em qualquer nível que seja, e você comprova que é inviável, você provavelmente também está contribuindo para a área. Não apenas a viabilidade ou a confirmação da hipótese é um resultado satisfatório, mas também refutar a sua hipótese, se muito bem embasada, se com rigor científico, pode ser um resultado satisfatório muito interessante. A partir dessa hipótese, a gente experimenta, valida os experimentos e aí vai chegar a alguma conclusão que vai gerar em cima desses resultados, né, para a gente poder saber se, de fato, aquela hipótese é viável ou não, tá? Daqui a pouco isso vai ficar bem mais claro para vocês. Vamos só descer aqui na página e pegar um outro negócio, que é um diagramazinho simples, tá? Eu estou compartilhando aqui o link da página aqui em cima para vocês poderem validar essa informação. Eu só peguei uma página na internet para pegar esses diagramas. Então, o que é um método científico? Primeiro, você pergunta, elabora uma pergunta e vão atrás de uma solução, de uma resposta para essa pergunta. Reparem, a gente não está indo atrás de todas as respostas possíveis, a gente está indo atrás de uma resposta para aquela pergunta. Ok? Você vai pesquisar, vai descobrir o que já foi feito a respeito daquilo na área, vai elaborar determinadas hipóteses. Então, primeiro é um brainstorming. O que é isso? É uma tempestade de ideias. É você imaginando o que pode ser feito. Depois que você elaborou a hipótese, você experimenta, analisa os resultados da sua experimentação, verifica se a hipótese foi verdadeira ou falsa e publica seus resultados. Beleza? Maravilhoso. Para cada uma dessas etapas, nós temos método. Ok? Então, não é simplesmente eu olhar essas etapas e falar, beleza, então agora eu vou fazer um trabalho científico. Não, você precisa entender o método que você está aplicando. Porque, afinal de contas, quando a gente está falando em qualquer atividade científica de qualidade, a gente está falando em reprodutibilidade. O que é isso? Se um trabalho científico foi elaborado, se ele tem um rigor adequado, ele pode ser reproduzido por qualquer outra pessoa, desde que seguidas as mesmas condições iniciais. Ok? Então, se eu, Daniel, em Santo Antônio de Pádua, uma cidade de 40 mil habitantes, fiz um experimento, cheguei a tal resultado, qualquer pessoa do mundo tem que ser capaz de, seguindo as mesmas condições e os mesmos parâmetros, chegar ao mesmo resultado. E aí, esses resultados que foram gerados, eles vão ter, obviamente, delimitações, restrições. Ok? Beleza. Então, conhecemos um pouquinho da parte teórica para a gente poder partir para as discussões. Vamos lá. Eu tinha separado a imagem aqui, mas deu para mostrar direto. Vamos discutir, então, 3 personalidades. Pedro Scooby, Felipe Neto e o Whindersson Nunes. São ações completamente diferentes, mas a gente vai analisar não olhando para a questão política, não olhando para a questão de fama ou não, não olhando para a questão de benefício para a carreira ou malefício para a carreira, porque o nosso objetivo aqui não tem nada a ver com isso. Nosso objetivo aqui é método científico. Ok? Então, primeira coisa é, todos os 3 estão fazendo trabalhos com a melhor das intenções possível. Tá? Eles estão tentando colaborar, estão tentando ajudar da melhor maneira possível. Pedro Scooby, ele está sendo veiculado o tempo todo como alguém que organizou uma frente de pilotos de jet ski, barco e similares. E esses amigos dele foram para o Rio Grande do Sul para pilotar e para resgatar pessoas, resgatar animais, levar alimentos e coisas do gênero.
Por que eu estou falando que ele foi colocado como responsável? Porque a partir do momento que ele inicia o processo, ele é uma das pessoas envolvidas no processo, ou ele deu início ao processo. No entanto, quando a gente desce aqui no Twitter dele, a gente vai ter propagandas de programas e surf. A gente não tem nenhuma postagem dele mostrando algum resgate. Reparem, penúltima postagem de 18 de outubro de 2023 e a última postagem em 15 de março, muito antes de qualquer coisa. Portanto, por mais que alguns veículos estejam surfando o nome dele como mídia, ele próprio não está surfando como mídia. Inclusive, a ex-esposa dele, a Luana Piovani, está surfando mídia em cima do nome dele. Ok? E ele mesmo não está. Beleza. Vamos dar uma olhada em algumas ações, então, do Pedro Scooby. Para isso, a gente vai colocar o nome dele no Google Notícias e a gente vai filtrar no último mês e vai perceber que existem diversas ações que ele está envolvido. Uma das ações que ele está envolvido é jet ski. Resgate de cachorro, rebatendo crítica e fake news, tentando convencer ilhados a aceitarem resgate e fala sobre problemas de saúde. Vamos lá. Primeiro ponto. Ser um piloto de jet ski faz com que ele tenha um jet ski adequado para andar na enchente? Não, não faz. Pode causar doença para ele por se expor numa enchente? Sim, não só pode, como causou. Não só para ele, como para a equipe. Terceiro, ele pode pegar o jet ski na casa dele ou na casa de alguém e sair tentando resgatar pessoas? Não, ele não pode fazer isso. Cientificamente, ele não pode. Mas é óbvio que uma pessoa lá de alguma cidade pode chegar, parar um carro, descer o jet ski da carretinha e andar com o jet ski e tentar salvar pessoas. No entanto, o Pedro Scooby fez uma postura perfeita. Ele conseguiu pessoas tecnicamente habilitadas para poder andar na enchente. Ele conseguiu equipamentos para andarem na enchente. E o que eles fizeram? Não apenas uma, mas reuniões periódicas com Guarda Civil, Defesa Civil, Polícia, para poder identificar se dá para ir no lugar ou não, se a facção vai liberar as pessoas que estão lá ou não. Ou seja, ele está trabalhando junto com toda a equipe no resgate em apoio a uma equipe especializada. Existe uma defesa civil, existem policiais formados que conhecem a região, que estão dizendo aqui vai e aqui não vai. Hoje vamos para cá, hoje vamos para lá. Então, reparem, é uma ajuda fundamental, mas é uma ajuda que não vai contra o método científico. Se não vai contra o método científico, o que a gente tem? Acompanhamento de autoridade dizendo, hoje você vai sair daqui e vai para lá. Ele está sendo motorista do jet ski, piloto do jet ski. Entenderam como é o processo? Para quem está acompanhando nos stories, 4 horas da tarde, eles precisam ir embora. Vocês acham mesmo que quem está acostumado a surfar ondas gigantes no Havaí e resgatar as pessoas lá e rebocar as pessoas para pegarem ondas gigantes no Havaí, 4 horas da tarde, não tem luz suficiente para ele trabalhar? Obviamente tem. Quando diz que tem muita gente ilhada numa escola que precisa resgatar, obviamente esses caras queriam ficar lá a madrugada inteira. Por que eles não ficam? Porque existe uma autoridade competente que faz a guarda deles, que dá a recomendação para eles, de modo que a atuação deles é fundamental, mas é mais ainda importante porque eles seguem método. Alguém diz de onde para onde. E aí o que acontece é muito simples.
Num dia, eles vão resgatar as pessoas e eles relatam pelo Instagram que algumas facções não estão deixando as pessoas serem resgatadas. Eles voltam para a base, conversam com a autoridade policial competente e vão no dia seguinte para esse local acompanhado da força policial. Porque eles não têm autoridade para intervir na população dizendo você precisa sair. Você não precisa. Eu não tenho autoridade para falar isso. Eles não têm autoridade para falar isso. Quem tem autoridade para falar isso é a Defesa Civil, é a Guarda Ambiental, é o sistema de policiamento da região. Eles sim têm autoridade para determinar. E, se for o caso, usar a força policial para retirar. Ok? Então, olhando para o Pedro Scooby, qual é a conclusão? Ele está levando um apoio técnico que vai fazer uma ação fundamental, mas que tem uma ação muito limitada, e que bom que tem, porque, tecnicamente, existem autoridades dando respaldo, dando apoio e atuando para que eles possam agir de forma mais rápida e mais fácil possível. Uma outra autoridade, uma outra personalidade que eu comentei que a gente vai discutir é o Felipe Neto. Felipe Neto, ao contrário de toda a equipe do Scooby, o Felipe Neto está indo por uma outra frente que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com você ter uma habilidade técnica, conseguir equipamento e operar equipamento. Não tem nada a ver a ação do Felipe Neto. É louvável também. Mas a ação do Felipe Neto, a gente vai olhar aqui do lado, também coletada, eu trouxe muitas dessas informações do Twitter, está aberto lá, vocês podem ver. O que aconteceu? Um parque privado chamado Aqualocos disse que tem uma capacidade para poder filtrar 50 mil litros de água por dia, ou 10 mil litros de água por dia. Tem um número estrondoso, eu acredito que seja 50 mil. O que o Felipe Neto fez? Ele entrou em contato com esse parque, que é em Santa Catarina, e disse, olha, deixa eu pesquisar aqui para já pegar essa informação certinho, ó. Aqualocos está aqui. Esse é o Parque Hotel, que está disponibilizando filtragem de muita quantidade de água para lá. Ó, fica entre Arroio Teixeira e Curumim, em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul. Beleza. Região que não é afetada. O que o parque está fazendo? Fornecendo água filtrada. O que o Felipe Neto fez? Conseguiu caminhão-pipa para transportar. Os motoristas estão seguindo a Polícia Rodoviária Federal. Eles estão indo para onde a Polícia Rodoviária Federal define. Ou seja, mais uma vez, temos uma ação econômica técnica do Felipe Neto para conseguir os caminhões-pipa, para conseguir os motoristas, para conseguir a equipe de apoio, em parceria com a Aqualocos, que está fornecendo a matéria-prima, né, a água filtrada. Mas esses motoristas estão seguindo uma recomendação técnica de distribuição dentro do estado. Não é a indicação do Felipe Neto e não é a indicação global que faz essas pessoas irem para o Rio Grande do Sul com essa água. Bom, outra ação que o Felipe Neto está dirigindo, está guiando e está tomando frente é abriu vaquinha, abriu formas de doarem dinheiro para ele, e ele descobriu um purificador que pode ser utilizado na água de enchente para poder transformar a água de enchente em água pura. E reparem, o vídeo que ele posta de demonstração é de uma pessoa do Exército Brasileiro. Não tem ninguém aqui, a paisana, ou um dono de uma empresa, ou o dono do purificador mostrando. É o Exército Brasileiro para poder dar
visibilidade, segurança e respaldo. Quando essas autoridades aparecem no vídeo aqui, elas estão demonstrando um respaldo para funcionamento desses purificadores. Repara que quando a gente vai atrás desses purificadores aqui, ó, pesquisar purificadores, Felipe Neto. O que a gente vai identificar? Pesquisa nacional que vai apresentar a parte fundamental desses purificadores. Olha só. Tem tecnologia desenvolvida pela Federal de São Carlos. Ou seja, já houve um desenvolvimento técnico, já houve uma elaboração, uma avaliação, um teste em cima dos purificadores que faz com que esses purificadores sejam seguros e respaldados. E, portanto, quando um influenciador, uma pessoa, uma personalidade compra esse equipamento e disponibiliza, o que ele está fazendo é comprar um equipamento que está autorizado. Contou com alunos e professores do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade para desenvolvimento dos protótipos e testes dos filtros. Por que isso é importante? Porque a pessoa precisa saber qual é o nível de pureza da água antes de passar no purificador e qual que é o nível de impureza depois. O que tem na água que esse purificador tira? O que tem na água que esse purificador não tira? Por exemplo, coliférmio fecal. Qual é o índice que ele aceita ou não? Que ele retira ou não? Metal pesado. Qual é o índice que ele retira ou não? Vocês viram a notícia de que um silo com 100 mil quilos de soja foi invadido? Muito material está distribuído nessa água. Essa água está muito poluída. Qual é o nível de poluição que esse purificador tira? A pesquisa científica vai fazer essa delimitação usando aquele método que eu falei lá atrás. Ok? Vamos lá. Próximo. Seguem chegando ao Rio Grande do Sul milhares de litros d'água. Aqui entra uma discussão que é uma discussão importante. Lembrando, método científico. Hoje, dia 15 de maio, tem algo que está tomando as redes sociais politicamente, e não deveria ser politicamente, que é o seguinte. O prefeito do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é o governador, ele está questionando sobre a questão de doação de material. Isso aqui é a propaganda do site, que eu não faço pagamento, mas tudo bem. O governador do Rio Grande do Sul, que é Eduardo Leite, está questionando a quantidade de doação em relação à influência ao comércio local. Vamos parar para pensar numa questão importante, científico, tá? Nada de política. Quando um estado doa garrafas de água, por exemplo, desse tipo aqui, está sendo gasto o salário do motorista, a saúde do motorista para transportar isso para lá, uma quantidade bastante grande de plástico que vai virar lixo lá, onde já está alagado, já está com enchente, já está com poluente. E o que o governador disse deixa claro que não só no Rio Grande do Sul não esgotou, como também em volta do Rio Grande do Sul não esgotou. Logo, cientificamente, é melhor você comprar uma garrafinha de água, que seja de 5 litros, e mandar num caminhão para o Rio Grande do Sul, emitindo poluente de combustível fóssil até chegar lá? Ou é melhor você fazer parceria
com uma empresa que invasa a água lá perto, por exemplo, no sul de Minas, que é muito mais perto do que o norte de Minas, ou do que o nordeste, do que o norte do Brasil, e você tirar essa água direta lá no sul, ou lá mais perto do Rio Grande do Sul, disponibilizando a matéria-prima, disponibilizando o produto, não o rótulo, não a garrafa, não a tampa, não a queima de combustível para chegar lá. Porque um combustível que vai transportar um caminhão com uma quantidade pequena de água também transporta um caminhão-pipa com uma quantidade muito maior de água, sem esse monte de garrafinha. Então vamos lá. Será que cientificamente é legal os mercados da minha cidade ou do meu bairro estarem repondo e comprando pra caramba um monte de garrafinha de água para eu doar para o Rio Grande do Sul? Não faz sentido. Você está doando uma queima de combustível, você está doando um trabalho de um motorista, você está doando um transporte de um monte de lixo de garrafa, e sendo que você está fazendo um transporte cruzado. Porque vamos supor, eu estou no centro de Minas Gerais, essa água é invasada no sul de Minas. O Rio Grande do Sul fica mais para baixo. Quando eu compro no mercado da minha cidade, o que eu estou fazendo? A água sai do sul de Minas, vai para o centro, eu compro essa garrafa, ela volta para o sul de Minas e vai para o Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente está sendo vítima de uma indústria. A gente está tentando fazer o bem, tentando ajudar, mas ajudar de forma que, para mandar 5 litros de água que cada família de uma cidade lá está comprando e doando, que é uma iniciativa maravilhosa, nós estamos levando um monte de caminhão, congestionando estrada, deteriorando estrada, queimando combustível até lá. Qual é a parte ambiental que a gente está fazendo? Vamos comparar uma coisa com outra? É melhor um purificador ou é melhor um monte de garrafa d'água num caminhão? É melhor um purificador. Ah, mas o purificador não dá conta. Beleza, então vamos comprar garrafa d'água, mas vamos comprar em Santa Catarina. Vamos comprar no próprio Rio Grande do Sul, numa área que não foi afetada. Vamos comprar um caminhão-pipa de água e vamos mandar para lá. Porque senão de nada adianta a gente voltar aqui, ó, e falar sobre hipótese. Falar sobre validação de hipótese e experimentação. Cientificamente é um absurdo você mandar um caminhão cheio de lixo plástico, obviamente com um monte de água também, o que é louvável, mas é muito ruim você mandar um caminhão de garrafa d'água para o Rio Grande do Sul, sendo que esse caminhão saiu do sul de Minas, foi para o norte e voltou. Isso só faria muito sentido, completo sentido, se a gente estivesse falando em não tem suprimento em Santa Catarina para fornecer, não tem suprimento no Rio Grande do Sul para fornecer. Entendem? Eu não estou falando da necessidade da água, eu estou falando da necessidade versus a vontade de ajudar ultrapassando qualquer limite do cabível. Não faz sentido a gente mandar a garrafinha de plástico para lá. Invasa isso num galão e leva no galão. Invasa isso num caminhão-pipa e manda num caminhão-pipa. Perfeito? Vamos seguir. Olhando as pesquisas por Felipe Neto, o que a gente vai identificar? Um monte de fake news que ele está justificando, disputa política, porque a galera gosta de disputa política, inclusive na desgraça, principalmente porque a gente está falando de um ano eleitoral. Uma questão sobre o cavalo, porque foi bastante noticiado, né, o resgate de um cavalo. Eles gostam muito de mídia sobre um fato isolado, e aí o Felipe Neto se dispôs a ficar com o cavalo, se for possível, mas o cavalo ainda está doente, então cuidado com essa fantasia de não, vamos resgatar, vai ser maravilhoso, que não vai ser maravilhoso. Resgataram o cavalo, agora tem toda uma equipe de apoio
tentando salvar ele porque ele está bem doente e ele está sendo tratado. Reparem, o G-Show, que é uma notícia de celebridade, está postando uma coisa cientificamente perfeita. Purificadores de água enviados por Felipe Neto chegam ao Rio Grande do Sul com a ajuda da Força Aérea Brasileira. Ou seja, ele comprou o equipamento, entregou para quem é responsável e falou, leva e usa. Eu não preciso saber onde está sendo usado, eu não preciso saber como está sendo usado, porque tecnicamente vocês são melhores do que eu para poder definir. Se vocês tinham dificuldade para comprar, beleza, fiz uma vaquinha e comprei. Ok? Vamos seguir. O terceiro influenciador que a gente vai conversar é sobre o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, completamente diferente do Pedro Scooby, ele não foi para a linha de frente, ele negociou com o Vasco para fazer um show no Rio de Janeiro. O Vasco autorizou a usar o estádio, mas autorizou bem mais ou menos, né? Porque podia usar a arquibancada, não podia usar o gramado, porque se pisasse no gramado ia estragar o gramado. E aí o Whindersson organizou esse show para ser feito em Fortaleza, mas é outra pessoa muito bem intencionada, dedicada pra caramba. O Whindersson tem postado um monte de coisa, inclusive várias das coisas que ele posta, ele coloca algum tipo de apoio de universidade para poder discutir aquela coisa ali. Beleza. Primeiro case que o Whindersson apresentou foi esse case aqui. Ó. Deixa eu mudar a ordem aqui. Foi esse case aqui. Imprima em 3D na sua casa, aguarde o endereço para envio aqui nas redes. Pode auxiliar no resgate de pessoas e animais. Aqui está o arquivo disponível. Beleza. Vamos discutir tecnicamente. Cadê o embasamento científico desse equipamento? Não tem. Cadê as especificações e delimitações desse equipamento? Não tem. E aí eu vou ser muito simples. Se eu pegar uma garrafa PET de Coca-Cola e uma garrafa PET de Guaraná Antártica 3 litros, eu posso juntar elas nesse equipamento? Não, eu não posso. Sabe por que eu não posso? Porque a imagem que você está vendo aqui parada é de um equipamento equilibrado. Você está gerando uma resistência com o equipamento equilibrado. Só que para o equipamento equilibrar, eu tenho que ter as garrafas todas lacradas, sem nenhum dano externo, então ela não pode estar amassada, porque senão eu perco resistência de material. E eu tenho que falar de garrafas iguais. Se eu juntar todas elas como garrafa de 3 litros de Guaraná, eu vou ter uma resistência maior do que garrafas de 1,5 litro ou garrafas de 2 litros. Se eu juntar uma garrafa de Guaraná, que é mais arredondada, e uma garrafa de Coca-Cola, que é mais fina e mais bicuda, eu tenho resistência diferente. Ah, Daniel, mas isso técnico, isso não serve para nada. Beleza, então vamos lá. Um pesquisador desenvolveu esse negócio aí, não soltou a especificação, porque a impressora 3D custa R$5.000, dependendo do modelo, e a pessoa pode ter em casa, ela financia isso, compra e põe na casa dela, e aí ele desenvolve esse modelo e solta. Tá resgatando o cavalo lá, que todo mundo ficou sabendo, porque ele ficou em cima de um telhado. No meio do resgate, o cavalo tomba. Quem pula na água para resgatar o cavalo que está tombado, se debatendo para não morrer? Tem mergulhador fazendo um resgate agora? Tem uma pessoa que consegue equilibrar essas boias aí para segurar o cavalo agora? Se um pesquisador faz um negócio desse e acontece um problema desse nível que eu estou citando, acabou a carreira do pesquisador. Porque ele não está fazendo pesquisa científica séria. Cadê as especificações? Cadê o laudo técnico? E reparem, quando o Whindersson postou essas coisas, ele disse, estou sendo ajudado por um professor do Piauí. Eu fui atrás. Eu não consegui contato.
Eu mandei mensagem para o próprio Whindersson. Eu não consegui contato. Pode ter especificação? Pode. Está descrita na publicação dele? Não. Restrições do tipo, qual o tipo de garrafa está escrito ali? Não. Restrição do tipo, quantos quilos aguenta, está escrito ali? Não. Ali está dizendo que, em alguma postagem, ele vai dizer, olha, 4 desses aqui suportam um cavalo. Vocês conhecem cavalo de quantos tamanhos? De quantos pesos? 4 desses aqui com uma garrafa de Coca-Cola? Ou 4 desses aqui com garrafa de Guaraná, 3 litros? Repararam? Então, apesar da ideia ser maravilhosa, apesar de ser barato, de ser rápido de produzir, é algo que falta o método científico. Por quê? Vai resgatar uma família, dá uma encrenca, vão falar que a ciência errou. E a ciência não errou. Cadê a ciência por trás? Ah, vamos escutar os pesquisadores. Onde estão os pesquisadores aí? Aí vamos falar de outras iniciativas do Whindersson. Essa aqui é outra iniciativa perigosa. Já tentei, esses de comer ninguém liga, mas se eu falar, nossa, já tentei. Vou mostrar como estão os caminhões nesse momento, porque a Defesa Civil nega que eu monte. Peraí, a Defesa Civil está negando que você monte uma estrutura dessa. Se no momento de desastre o parecer técnico é não faça, para que você está querendo mídia? Você está afim de botar um negócio desse aqui com 2 famílias ou com 10 famílias aqui em cima e esse negócio tombar e a culpa não ser sua? Porque foi a Defesa Civil que autorizou? Vamos pegar o mesmo case lá de trás das garrafinhas PET? Beleza, eu vou colocar esse negócio aqui. Quantos galão? Qual o tamanho de cada galão? Como é que esses galões são amarrados? E se eles estiverem boiando e pegarem numa placa de trânsito e um deles cortar? Quantos deles podem cortar até que essa superfície tombe? Qual é a velocidade média de transporte dessa superfície para ela chegar do outro lado? Se eu botar num jet ski, o jet ski consegue puxar, beleza. Até chegar em qual obstáculo? Como é que eu faço para saber se tem um obstáculo embaixo? Como é que eu garanto que as pessoas ali não vão ter oscilação para cair? Tem umas grades aqui, não tem? A pessoa pode pôr documento ali, uma mala com documentos, está de boa? Pode ir? Repara, ele está pegando uma ideia que a ideia pode ser maravilhosa, mas a ideia não tem validação. Soldar um monte de coisa, parafusar um monte de coisa, amarrar um monte de coisa, é fácil. Isso qualquer um faz. O problema é, eu quero saber quantas pessoas cabem no elevador e qual o peso que ele suporta. Não adianta eu chegar na minha casa e produzir uma base com um monte de troço que flutua e achar que eu vou resgatar pessoas e que eu vou ser maravilhado porque eu estou resgatando pessoas. Tecnicamente, cientificamente, eu não posso fazer isso. É bizarrice ele vir para a internet e dizer, olha, a Defesa Civil negou, mas eu quero montar. Beleza, você quer montar, assume teu risco. Mas primeiro seja científico para dizer, olha, enquanto todo mundo está falando em valorizar a ciência, eu não estou valorizando a ciência. Porque tecnicamente, cientificamente, eu estou nem aí para o negócio. Vocês sabiam que o maior problema para as defesas civis durante um período de enchente são as ondas que os carros e que os veículos produzem? Porque essas ondas fazem com que a água chegue mais alto do que o nível padrão dela e, portanto, isso vai estragar muita coisa e vai tirar muita coisa e vai desestabilizar muita coisa na casa das pessoas?
que teve uma ventania lá no Rio Grande do Sul, que gerou ondas no Guaíba e que isso está sendo discutido, como é que eles vão lidar com essas ondas? Qual o tamanho dessa estrutura aqui que vai gerar um menor tamanho de onda? Será que alguém parou para discutir? Uma coisa sou eu chegar na minha garagem, ou você chegar na sua garagem, ou numa área, você produzir uma gambiarra ali e usar para você, que você está minimizando o risco. É você que está colocando em risco. É você que está avaliando. A outra coisa é quando você produz em larga escala para salvar a pessoa que você nunca viu na vida e falar que você está valorizando a ciência. Não, você não está valorizando a ciência. Isso aqui não é científico. Isso aqui é um absurdo. Obviamente que não é só absurdos. O Whindersson postou que está fazendo um teste junto com a Defesa Civil para uma solução maravilhosa que ele está apresentando, mas que tem os seus problemas. Que é o quê? Lembra que eu falei lá do Pedro Scooby, que ele tem limitação de 4 horas da tarde para ir embora com a equipe por causa de segurança, fazer fechamento do dia e coisas do tipo? Então, quando você coloca o drone para operar à noite e drone térmico, que ele está colocando aqui, ó, os drones térmicos operando à noite, procurando pessoa, animal, isso é maravilhoso. No entanto, por que é fundamental isso aqui, ó? Plano montado, teste junto à Defesa Civil. Porque eu tenho que saber que altura que esse drone vai passar para ele não pegar uma fiação elétrica, explodir um posto de combustível, igual já aconteceu no Rio Grande do Sul esse ano. A gente precisa saber a altura para que um drone não colida no outro e voe um pedaço de asa numa pessoa e machuque a pessoa. A gente precisa saber a distância de autonomia que ele tem para que ele volte adequadamente. Para que ele vá nos melhores lugares possíveis. Não é assim, galera. A gente acabou de passar por uma pandemia. A pandemia demorou um baita tempo do mundo inteiro sensibilizado para criar uma vacina. Porque precisa de método. Então não adianta. Ah, não, mas é falta de vontade política. Não é. É delimitação, é método. Eu tenho que saber até onde vale a pena, até onde não vale a pena, até onde resolve, até onde não resolve. Depois que ele teve negado o projeto, ele disse, não, agora eu estou fazendo junto com a Defesa Civil. Perfeito, maravilhoso. Vocês acham mesmo que a Defesa Civil, que está arriscando a vida todo dia para salvar a pessoa, que está tendo problema todo dia para tirar a pessoa das casas, porque a casa está em risco, que ela não quer ajuda? Que ela não quer aparelhamento? Que ela não quer financiamento para ela conseguir trabalhar? Claro que quer. Tudo que ela quer é isso. Só que para isso ela precisa seguir método. Senão daqui a pouco vão dizer, olha, sinto muito. Culpado foi a Defesa Civil que autorizou. Não, ela não autorizou. Entenderam? Esse aqui é o mesmo teste que eu já falei. Aí, outra ideia do Whindersson. Eu não estou colocando aqui os posts em ordem temporal, tá? Cronológica. Mas uma ideia, que aliás teve uma briga dele com o Felipe Neto por questão política, não faz o menor sentido. Nem para um nem para outro, é só uma questão de surfar politicamente. Bobagem, só atrapalha. Mas aqui, uma coisa que ele faz questão de colocar R$7 num dispositivo que você tem umas peças aqui, acopla uma garrafa aqui e você filtra a água. Vou voltar lá atrás nos purificadores. Qual a característica da água que entra? Qual a característica da água que sai? Quando você tem a sua conta de água, existe um percentual colocado lá em cima que vai dizer a quantidade de cada substância. Para que a água possa ser consumida,
ela precisa ter determinadas características. Isso envolve como ela entra no dispositivo de filtragem ou de purificação e como ela sai. Não é você virar e falar assim, não, vou passar numa esponja e está resolvido. Vou passar num filtro e está resolvido. Não é. Dependendo do produto químico, ele passa e ele é letal, ele é perigoso. Dependendo do produto químico, ele reage, dá diarreia, dor no corpo, pneumonia, problemas mais sérios. Quer ver? Tem uma conta d'água aqui na minha frente. Olha só. Cor, pH, quantidade de cloro, quantidade de flúor, coliformes totais, bactérias. Isso tudo está descrito na sua conta de água. Porque a água tem que chegar para você numa qualidade específica. Isso aqui me entrega água em qual qualidade dada a água da entrada. Como é que eu valido se a água em Porto Alegre eu posso usar isso aqui e a água em Canoas, que é uma cidade próxima, eu não posso? Será que lá em Pelotas, que é lá no extremo sul do estado, eu posso usar? Cadê a delimitação? Cadê a especificação técnica desse negócio? Que custa R$7, beleza, mas custa R$7 e é seguro para eu consumir? Ou, por exemplo, na região que eu moro, já teve um monte de água mineral. Também já teve um monte de índice de câncer. Tudo bem beber água que vai sair de um equipamento? Será que se eu comprar na internet eu posso comprar e consumir essa água de boa? Ou daqui a pouco eu estou lotando hospital e emergência de hospital? Pode ser que seja pior, né? Falta o que aí? Método científico. Delimitação. Em que situações é bom, em que situações é ruim. A solução é interessante. Já conhecia ela há muito tempo. Existem soluções muito parecidas com essa, inclusive em pastilha, inclusive para situações de corrida de risco. Para quem não sabe, eu pratiquei corrida durante 2 a 3 anos, parei em função da pandemia, mas eu cheguei a fazer ultramaratona. E para ultramaratona você tem cobertor térmico, você tem purificador, não sei o nome técnico agora, lembro só a marca, mas é um comprimidinho que você joga na água e a água fica mais pura para você tomar, porque você pode estar perdido numa área de mata. Então, assim, existem soluções. As soluções não são raras. A questão é delimitar adequadamente, porque a água de enchente ela não é fácil de purificar, ela não é fácil de transformar ela em água potável, água que pode ser bebida. Não é ser R$7 ou ser R$200 que vai fazer um negócio ser bom ou ruim. É a especificação técnica, é o método científico aplicado no equipamento. Aqui é legal demais. Qual filtro é? Não sei. Posso pegar o da minha casa? Não sei. Continuando, aqui está o drone, numa das postagens bem mais atrás, que ele está dizendo, olha, entregar comida de madrugada para os ilhados. Poxa, legal pra caramba, a ideia é fenomenal. O drone é grande pra caramba, ele tem uma capacidade de peso, ele tem uma capacidade técnica maravilhosa. O problema é quais são as especificações dele para ser utilizado nas situações onde a gente reduz risco. Beleza. Mesma coisa, vamos para as notícias sobre o Whindersson Nunes. Trocam farpas na rede social, Whindersson Nunes e Felipe Neto. Então, se tem alguém fazendo pra caramba nesse problema do Rio Grande do Sul, são Felipe Neto, Pedro Scooby e o Whindersson Nunes. São os três. Mas começa a ter briga entre 2 das 3 pessoas. Pra que esse negócio? Porque a gente está no ano eleitoral e, obviamente, que tudo vai ser usado eleitoralmente. Agora, se você é influenciador, vá atrás de método científico. Ou então, para de falar bobagem de que você está valorizando a ciência. Não, você não está.
O Whindersson, em parte, valoriza, em parte, reclama. Ah, pô, mas eu queria comprar. Tudo bem, compre, mas não diga que existe um respaldo técnico para botar a funcionar, porque não tem respaldo técnico. E assim, não quero hype com vídeo não, tá? Eu tô dando opinião aqui, mas por causa do meu plano de salário, nem monetizar o canal do YouTube eu posso. Eu tô só dando uma opinião técnica sobre as iniciativas que são louváveis, mas que precisam de muito cuidado. Vamos lá. Brigando com a esposa do presidente, arrecadou dinheiro, saiba quanto que ele arrecadou. A questão não é só o quanto arrecadou, mas como que está sendo usado. Certo? E aí, aqui algumas últimas coisas para a gente poder terminar. Pedro Scooby revela que amigos foram hospitalizados com H1N1. Eles tomaram antitetânica e uma vacina contra hepatite A. Quando ele se dispôs a ir para lá, ele sabia que tinha esse risco. Ele estava com as autoridades que com certeza informaram, olha, é água barrenta, é água suja, tem problema. Será que essa água que de encostar nela, eles pegaram essas doenças, estão hospitalizados? Eu posso passar por um sistema de filtragem qualquer e beber? Não, eu não posso. Para a água virar potável, não é assim. Aí aqui ele está falando sobre que ele teve que voltar para São Paulo porque eles tiveram alguns problemas de saúde e aí já fizeram um monte de ação, então alguma parte está voltando. E uma das coisas que eu vi, por exemplo, o Whindersson postar, que é louvável, foi a busca por pessoas que soubessem dar manutenção nas hélices do jet ski, porque eles estavam com um monte de problema de jet ski andando em cima de obstáculo, porque, sei lá, o guarda-roupa está boiando, a geladeira está boiando, a placa de trânsito sumiu, o teto do carro sumiu. Então, a hora que você está passando de jet ski, eventualmente você acerta uma coisa dessa que está ali debaixo. Você não está vendo, a água está barrenta. Então, o Whindersson postou procurando pessoas que dessem manutenção, que ajudassem. Perfeito. Então, repara, não estou nesse vídeo discutindo uma pessoa ou outra pessoa. Estou pegando as 3 personalidades que estão sendo hypadas e estou dizendo, cientificamente, o Pedro Scooby é perfeito. Cientificamente, o Felipe Neto tem grandes acertos e, cientificamente, o Whindersson Nunes tem alguns acertos. Tem acerto de todo lado, tem erro do Felipe Neto e tem erro do Whindersson. Agora, para mim, o maior erro está em doar algo que a gente pode comprar mais perto. Pegar no Nordeste ou no Norte do Brasil e mandar uma quantidade de água para o Rio Grande do Sul, sendo que Santa Catarina tem capacidade de fornecer, eu não acho que seja interessante, porque a gente está consumindo um combustível absurdo, a gente está piorando o ambiente de forma absurda e a gente não está pensando no pró e contra. Resumindo, voltar lá no método. Qual que é o grande bom disso aqui? A hipótese pode ser verdadeira ou falsa. Então, eu vou tentar provar que a minha hipótese é verdadeira, mas eu também vou tentar provar que a minha hipótese é falsa. Porque a partir do momento que eu tento provar que ela só é verdadeira, eu estou enviesando minha pesquisa. A partir do momento que eu vou tentar provar só que ela é falsa, eu estou enviesando minha pesquisa. Eu tenho que tentar provar que ela é verdadeira e tentar provar que ela é falsa para delimitar em que condições ela é verdadeira, em que condições ela é falsa. Quando eu delimito, eu estou abrindo um monte de brechas para outras pessoas poderem pesquisar e contribuir naquilo que não foi delimitado. A qualidade da água numa cidade pode ser usada como purificador que o Felipe Neto está doando. Está intermediando a doação. Em outra região, pode ser utilizado aqueles R$7 lá do Whindersson. Mas a gente precisa delimitar. Em que situações um pode ser usado, o outro pode ser usado?
reparem, método científico não é coisa de graduação, mestrado, doutorado, faculdade, especialização, nada disso. Método científico é seguir esse passo a passo que eu estou mostrando aqui na tela para vocês, para tudo que a gente vai fazer. Um aluno de ensino fundamental usa método científico. Às vezes não conhece com esse nome, mas ele usa. Então, vamos valorizar a ciência, mas vamos valorizar a ciência de fato, não chamando especialista para dar entrevista em jornal. Vamos valorizar a ciência porque a ciência está sendo aplicada, o método científico está sendo aplicado, a especificação técnica está clara, o procedimento de uso está claro. Vamos? Tomara que esse vídeo sirva de reflexão para a galera aí. Vão pensar sobre. Porque ajudar é legal pra caramba, tá no nosso sangue. A gente ajuda um monte sempre que quando pode, mas a gente precisa ter um pouco mais de cuidado e ajudar de fato. Evitar ajudar porque tá numa onda e ajudar porque determinado caminho vai ser melhor ou pior. A gente precisa minimizar problema, certo? Reduzir problema e aumentar solução. Grande abraço a todos. Muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Agora tem mais uma série de vídeos vindo aí no canal. Obrigado aos alunos que cobraram a retomada aqui do canal e a gente vai se vendo e conversando sobre. Beleza? 1 hora falando. Acabou ficando mais cansativo, porque esse assunto é muito importante. Muito importante e eu não tenho visto ninguém discutir. Então, vamos dar start nele. Grande abraço, galera. Fiquem com Deus e a gente volta nos próximos vídeos.